Nós gostamos muito da palavra soberania, e nós gostamos de cantar e de falar a respeito da soberania do próprio Deus. Mas nós temos uma grande dificuldade de encaixar essa soberania dentro dos nossos pensamentos, dentro das nossas emoções, dentro da nossa vida. Porque dentro da nossa vida nós queremos ser senhores do tempo. Dentro da nossa vida nós queremos controlar tudo. E quando alguma coisa não sai do jeito que nós planejamos, nós logo começamos a discutir com Deus e dizer: Senhor, por que o Senhor não está me deixando fazer isso? Ou por que o Senhor fez isso comigo? Por que as coisas não estão assim? No dia que chove a gente reclama porque está chovendo. No dia que não chove a gente reclama porque não chove. No dia que está calor a gente reclama do calor. No dia que está frio a gente reclama do frio. E parece que nada está encaixado no tempo. Mas o autor do livro aos Eclesiastes, ele diz o contrário. Ele diz que tudo está encaixado corretamente dentro do tempo pelo governo soberano de Deus. O problema é que nós achamos que o tempo é nosso, e que as estações dentro do tempo são nossas, e que os objetivos dentro do tempo são nossos, e que a soberania do tempo é nossa, quando ela não é. E então essa divisão de tempo, da qual o autor, o pregador vai falar aqui em Eclesiastes, ela é exatamente uma tentativa dele mostrar para nós que Deus tem um governo absoluto sobre tudo o que acontece no tempo. E ele vai fazer isso mostrando o quê? Ele vai mostrar para nós 14 pares, 14 polos, que tem a ver, obviamente, com o número 7. Se você pensar 7 mais 7 são 14, e então ele está usando esse número porque dentro da língua hebraica e nos textos bíblicos, o número 7 ele é usado como símbolo de perfeição, e tudo que está associado ao 7 e seus múltiplos tem a ver com a ideia de perfeição. Então, o que Salomão quer mostrar aqui com a sua sabedoria é que o que ele vai falar é algo perfeito, e é algo que se fecha perfeitamente. E ele pega 14 pares de circunstâncias para mostrar que existe tempo determinado por Deus para todos os propósitos do coração de Deus dentro do nosso tempo, dentro da história. Eu vou dar os exemplos para vocês usando os pares do texto. Olha, ele está dizendo, olha, há tempo para nascer. Sim, Deus escolhe o dia do nascimento de cada um de nós. E há tempo de morrer, e nós sabemos muito bem que ninguém morre antes da hora. Deus nos chama à presença dele no dia em que ele escolheu. E por mais que um acidente ou que um ato violento de alguém possa provocar a morte de uma outra pessoa, ainda assim, nada disso foge ao controle de Deus, e aquela pessoa vai morrer exatamente no dia em que Deus estabeleceu para ela. E fica aqui até um assunto para o Iglesias lá na pena de morte. Se passar e se morrer, só vai morrer porque era o dia. Nós não passamos de meros instrumentos para fazer aquilo que Deus já determinou com a sua santa vontade. Eu não posso abreviar os planos de Deus, e eu não posso retardá-los. E é exatamente isso que o autor Eclesiastes está dizendo. Há tempo para você nascer, e há tempo para você morrer. Quem estabeleceu essas datas? Foi o Senhor. Há dia certo para plantar, e há dia certo para colher. E os agricultores que estão aqui, que me digam, eles sabem disso. Existe. Deus, pela sua sabedoria, tem dado aos homens conhecimento para interpretar esses dias e para saber qual é o dia de plantar. E deu também a eles a ciência para saber qual é o dia de colher. E não adianta plantar no dia errado, porque não vai produzir. E não adianta colher no dia errado, porque vai perder produção. E então o que ele está dizendo? Há tempo para tudo. Esses 14 pares, o que eles significam? Eles são 2 polos. E ele está dizendo o seguinte: não só o início e o fim está estabelecido para todas as coisas, mas quando ele coloca início e fim nesses 2 polos, ele está dizendo também que tudo o que acontece entre uma coisa e outra está debaixo do governo de Deus. Ou seja, entre o dia que Deus estabeleceu para eu nascer e o dia que Deus estabeleceu para que eu morra, dentro desse período todo, tudo que vai acontecer aqui está absolutamente debaixo do controle de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que há tempo para você fazer tudo que você quer, mas ele está dizendo que Deus separou o tempo para que aconteça na sua vida e na minha vida tudo o que ele planejou que acontecesse entre o meu nascimento e a minha morte. Percebe a diferença da maneira comum como nós olhamos para esse texto? Nós olhamos para esse texto sempre acomodando as coisas da seguinte maneira: fique calmo, keep calm at time, ou seja,
fique calmo, você vai ter tempo. Você não vai ter tempo. Agora eu posso dizer para você, fique calmo, porque tudo que Deus quis e tudo que Deus quer que aconteça com você, ou já aconteceu ou ainda vai acontecer segundo o propósito de Deus. E essa é a grande mágica, esse é o grande milagre dentro da criação. Nós não sabemos como Deus faz isso, mas Deus criou esse universo exatamente dessa maneira, estabelecendo dias e modos para cada uma das circunstâncias que acontecem debaixo do sol. E eu não posso perder essa perspectiva na minha vida, porque se eu não estiver absolutamente convencido disso, a minha vida sempre vai ser movida por desespero, por ansiedade, por agonia, muitas vezes por frustração, por decepção, muitas outras vezes movida por sentimentos de fatalismo, porque eu vou olhar para o universo e simplesmente vou imaginar o seguinte: olha, nós estamos aqui num trem desenfreado, e esse trem ele vai descendo a ladeira, e ninguém sabe como ele vai chegar lá embaixo, porque ninguém pode detê-lo. Não é isso. A nossa história, o universo não é assim. Muito pelo contrário. Deus está no controle absoluto de tudo. Pastor, mas acontecem coisas gravíssimas e absurdas aos nossos olhos. Acontecem. Mas nenhuma dessas coisas, por mais inexplicáveis que elas sejam para nós, dentro da nossa ignorância, dentro da nossa razão, que é uma razão diante de Deus nula, dentro da nossa justiça, que diante de Deus não passa de trapos de imundícia, e por mais que seja injusto e irracional para nós, Deus tem um motivo de fazer isso. E então o tratado do capítulo 3 é primeiramente a apresentação do governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Pegue todos os pares, vamos continuar dentro deles, só para a gente fazer essa reflexão nesse primeiro ponto. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tudo o que acontece entre o dia que eu lancei a semente e o dia de tirar a semente, e o próprio dia de lançar a semente e o dia de colher, tudo isso está dentro do governo de Deus. Deus governa tudo. Então você não está sozinho quando não chove. Então você não está sozinho quando chega o dia da colheita e você está lá sozinho para colher. Deus sabe por que você está sozinho. Ele está governando essas coisas. O que mais? Vamos ver os outros pares. Há tempo de matar e há tempo de curar. Ou seja, tudo o que aconteceu desde a nossa queda, eu já vou fazer uma aplicação adiantada, que é o segundo ponto nosso. Tudo o que aconteceu desde o dia da queda do homem até o dia da redenção do homem, tudo isso está dentro do governo de Deus. Deus tinha um dia para a humanidade cair, e Deus tem um dia para redimir e para curar definitivamente os seus. Veja só, continue. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Deus sabe por quê que muitas das edificações dos homens, inclusive aquelas que foram feitas com a autorização de Deus, caíram. E Deus sabe como Ele há de levantar um edifício glorioso no fim. Mas isso se aplica também às questões da nossa vida. Se tivesse alguém aqui que tivesse passado por um desses desastres naturais, quando a água vem e derruba a sua casa e faz alguma coisa desse tipo, desse tipo de calamidade, eu podia dizer, há tempo. Essas coisas não aconteceram fora do governo de Deus. Deus ordenou, e Deus há de ordenar o dia da edificação. E tudo que acontece nesse intervalo está dentro do governo de Deus. Há tempo de chorar e há tempo de rir. E aqui está uma experiência que é comum a todos nós. Há o dia do choro. Não necessariamente só o choro de dor, ou só o choro de tristeza, ou o choro de emoção também. E há tempo de rir. E tudo que acontece entre o meu choro e o meu riso, tudo isso faz parte do governo de Deus. Tudo isso está dentro da organização de Deus. Isso faz parte das estações da nossa vida. E a gente tem o hábito de dizer assim, olha, Deus me abençoou no ano tal. Normalmente quando a gente diz isso, a gente está pensando o quê? Foi um ano que eu não chorei. E daí um outro ano que você passou por lutas e provações e chorou muitas vezes, aí você diz, esse ano parece que Deus estava distante. Mas é indiferente, o choro e o riso, Deus está presente em ambos. No nosso caso, olhando apenas o nosso lado, nós sentimos muito mais necessidade. E se você olhar e for extremamente íntegro com você e com Deus, você vai dizer que sentiu muito mais a presença de Deus no ano de choro do que no ano de riso. E então, o que
o pregador está dizendo? O pregador está dizendo: Deus estabeleceu um tempo para cada um dos propósitos dele, na minha e na sua vida. Se você não chorou até hoje, não se vanglorie disso, porque você vai chorar. Se você não riu até hoje, não chore por isso, porque você vai rir. Se você até hoje só viu coisas sendo destruídas ao redor de você, não se entristeça demasiadamente, você vai ver coisas sendo construídas ao redor de você. Essa ideia. Deus tem tempo para cada um dos propósitos dele na sua vida. Mas eu não tenho tempo abundante para fazer tudo o que eu quero. Deixa eu olhar os outros pares para então concluir essa parte. Há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras, e essa é uma figura do casamento. Essa é uma figura do casamento judeu, do casamento dos hebreus. Eles chamavam o ato de casar de espalhar pedras. Era algo promissor. E há tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de coser. E o mais difícil para nós: há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Talvez essa seja a coisa mais difícil para nós, entendermos o dia que Deus quer que a gente fique calado. Nós queremos falar o tempo inteiro. Eu preciso olhar para a criação de Deus e ver que Deus estabeleceu algo maravilhoso na criação. Ele escreveu uma história para mim e para você, e Ele agendou cada um dos eventos dessa história na agenda dos tempos eternos, na agenda dele. Como que eu aplico isso à minha vida? Bom, em primeiro lugar, não olhe para a sua história com uma visão fatalista. Aquela visão de que as coisas estão absolutamente e aleatoriamente fora de controle. E você não sabe o que vai acontecer amanhã. De fato eu não sei, mas eu sei de uma coisa: qualquer coisa que acontecer amanhã será segundo a vontade de Deus na minha vida. Para a minha disciplina, ou para o meu crescimento, ou para a minha alegria, para o meu choro, ou para o meu riso, para ser abraçado por Deus, ou para sentir a falta de Deus. De alguma maneira, que eu não sei explicar como, Deus governa de forma tão absoluta os atos de todos os homens, não só os crentes, mas de todos os homens, que tudo o que acontece comigo, dentro deste universo, acontece segundo a vontade de Deus e na hora, segundo o governo de Deus. Essa é a primeira lição que eu gostaria que você guardasse e aplicasse na sua vida. Então não olhe para as circunstâncias ao seu redor como se essas circunstâncias estivessem soltas. Elas não estão. Se você não está entendendo o que está acontecendo, dobre o joelho e ore. Fala: Senhor, o Senhor não precisa explicar para a minha mente racional, mas contenta o meu coração e me faz saber que o Senhor está no controle. Porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus não criou uma história para me jogar num buraco, para me fazer ficar numa situação pior do que a que eu já estou. Deus criou uma história para me aperfeiçoar. Deus me chamou para perto dele, para me edificar. Então considere tudo o que acontece na sua vida tem um propósito santo e divino, nada está solto. Essa é a primeira aplicação que eu queria que você fizesse. Segunda, entenda que as estações, elas não só servem para mostrar o governo de Deus sobre a vida, mas para mostrar para nós também que, como parte da criação, nós também desfrutamos do cuidado desse Deus, e esse Deus estabeleceu na nossa vida tempo para tudo. Portanto, eu devo desfrutar de tudo dentro do tempo. O que isso significa na prática? Significa que há tempo para ser criança, mas também chega a hora de ser adulto. Há tempo de ser adolescente, mas chega a hora também que eu tenho que passar para a vida de adulto. Chega na vida de adulto, eu tenho que lembrar que não sou mais um jovem adolescente que posso fazer todas as coisas que eu gostaria de fazer antes. E eu preciso fazer essa leitura do tempo e entender que eu não sou maior do que o Criador do tempo. E entender que dentro do tempo, todas as coisas têm um tempo de começar e tem um tempo de terminar. E quem estabeleceu isso foi Deus. E eu preciso respeitar este cronograma de Deus, porque senão eu vou tentar fazer coisas que eu não vou dar conta.
E eu vou me frustrar, eu vou me chatear, e eu vou frustrar outras pessoas dentro disso. Lá no congresso da SAF, a dona Eunice, que já esteve aqui na nossa igreja, ela tem sido secretária-geral da SAF, que é a pessoa que representa o Supremo Concílio dentro da SAF nacional, há 15 anos. E ela ontem fez um discurso muito emocionante, dizendo o seguinte: quando chegou no momento das indicações para a próxima secretária, ela fez o discurso e ela disse no final: com esse discurso eu encerro o meu trabalho como secretária-geral da SAF, porque o meu tempo como secretária acabou. Eu preciso dar tempo para outras. Agora chegou o tempo de eu fazer outras coisas. Nós precisamos ter essa consciência de que nós temos um tempo para fazer determinadas coisas. E isso faz parte do governo e da bênção de Deus. Eu não posso considerar essa mudança de tempo como alguma coisa traumática, como alguma coisa terrível, como alguma coisa frustrante. Porque é assim que Deus idealizou as coisas. Há tempo de ser filho, mas vai chegar o tempo de ser pai. E vai chegar o tempo de ser avô. Quando eu for avô, não dá mais para eu cumprir a agenda de pai. Porque eu não vou aguentar mais isso. Então existem tempos e épocas na nossa vida para tudo. Se encaixe dentro do seu tempo. Isso é uma bênção de Deus, isso não é mal. E é isso que esse texto está dizendo. Você tem um dia de nascer e você tem um dia de morrer. Tudo dentro dessa história está sobre o governo de Deus, e Deus estabeleceu épocas. Não queira driblar as épocas de Deus, porque isso não vai fazer bem nem para você e nem para a sua família. Terceira e última aplicação que eu gostaria de fazer com vocês sobre isso. A nossa vida, uma vez que ela está dividida em épocas, governadas por Deus, e uma vez que há tempo para tudo, dentro da criação, e que isto é uma bênção de Deus, eu devo ser agradecido ao Senhor em todo o tempo. Esse talvez seja um dos piores problemas que nós temos. Nós temos uma dificuldade muito grande de sermos agradecidos. Nós sabemos agradecer a Deus quando Deus dá uma coisa que combina com a nossa vontade. Mas nós temos muita dificuldade de agradecer a Deus quando Deus nos dá alguma coisa que não tem a ver com os nossos planos pessoais. E então nós resmungamos e nós somos reclamões. Aliás, nós somos reclamões por natureza. Nós gostamos de reclamar. Nós olhamos para a circunstância ao nosso redor e a primeira coisa que nós fazemos é procurar alguma coisa fora de ordem, para que a gente possa reclamar. Depois, se a gente não acha mais nada, aí a gente começa a observar as coisas boas e talvez a gente abra a boca para elogiar. Mas num primeiro momento, a nossa primeira reação em qualquer âmbito, em qualquer lugar, é a reação de reclamar. Mas quando eu entendo que Deus tem tempo para todo o propósito debaixo do sol, que tudo o que acontece na minha vida está debaixo do governo de Deus, que eu estou dentro de um projeto de Deus em que a minha vida foi dividida em tempos, épocas e estações, e eu estou correndo dentro dessas épocas e estações, e eu estou vivendo e desenvolvendo o projeto de Deus dentro dessas épocas e estações, eu não tenho espaço na minha vida para reclamação, para murmuração e para viver uma vida mal agradecida. Porque se eu sei que aquilo que Deus faz é perfeito e eu faço parte desse projeto perfeito, aonde eu vou achar justificativa para as minhas reclamações? Mas se eu olhar como o autor de Eclesiastes está olhando para a vida, como o pregador está olhando, e entender que tudo tem o seu tempo determinado pela soberania de Deus, que Deus faz isso para o nosso bem, que tudo isso faz parte de um controle magnífico, abençoado de Deus nessa criação dele, eu vou olhar para essas circunstâncias e vou ter reações diferentes. As minhas reações serão reações de gratidão e de louvor a Deus, porque eu vou confiar que o Deus que me fez as promessas, Ele é fiel. Que o Deus que escreveu a minha história é um Deus bom e amoroso. E é um Deus que tem boas intenções para comigo. Ele não tem más intenções. Ele não tem segundas intenções. Ele é um Deus comprometido com a sua vontade. E a vontade dEle é que nós cresçamos, é que nós melhoramos, é que nós sejamos aperfeiçoados. Então viva com alegria, com tranquilidade, respeitando as épocas e entendendo que há um santo propósito de Deus em cada uma das épocas da sua vida.